Ditadura militar no Brasil, 1964 a 1985. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Governo de João Goulart. Em 1964, Jango resolve lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou desapropriação de terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária e entre outras. A inflação chegou a atingir em 1963 o índice de 73,5%. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. O presidente era apoiado por universitários que atuavam por meio de suas organizações e uma das principais era a União Nacional dos Estudantes, UNE. No dia 9 de abril, foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. Primeiro presidente militar. Marechal Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente brasileiro durante o período da ditadura militar. Seu governo iniciou-se a partir da escolha do Marechal para presidente em eleição indireta realizada em 11 de abril de 1964 e estendeu-se até 1967. O governo de Castelo Branco foi o responsável por implantar as bases do aparato repressor que se estabeleceu durante o que ficou conhecido como Anos de Chumbo. A resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo e podemos citar um exemplo se dava no mundo das artes. Em 1965 foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores, que compunham canções de protesto. A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina de segurança nacional. As greves operárias reivindicavam o fim do arroxo salarial e queriam liberdade para desfrutar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas reclamando da falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Entre as diversas organizações de esquerda estavam a Ação Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Mário Moreira Alves, que pediu ao povo para que não comparecessem às comemorações do dia 7 de setembro. Para conter as manifestações da oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Este suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969, 240 oficiais generais indicavam para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, ex-chefe de CNI. O crescimento econômico. Com um forte esquema repressivo montado, Médici governou procurando passar a imagem de que o país encontrará o caminho do desenvolvimento econômico. O petróleo, o trigo e os fertilizantes, que o Brasil importava em grandes quantidades, estavam baratos, eram incorporados à pauta das exportações, soja, minérios e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus. A indústria da construção cresceu.
Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as Direta Já, que uniram várias lideranças políticas, como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães e entre outros. Um movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a Emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar.